Povo poderoso, iluminado, maravilhoso, presta atenção. Estava eu na padaria de manhã cedo, e aí um cara para com o carro, pega, entra dentro da padaria, compra os negócios. Eu estava na varanda da padaria, aí ele vem, para, olha para o carro dele e diz assim: meu carro velhinho, meu carro velhinho, mas num tom de desprezo muito grande. E aí, sabe, aquilo coça dentro de mim. Eu falei assim: olha, esse carro é um carro abençoado. Porque atrás do carro, né, tem uma carroceria e tal, tava cheio de treco, daqui a pouco você vai ficar sabendo o que que é. E aí eu falei para ele: isso é um carro abençoado, porque ele te dá dinheiro. E o cara falou, olhou para mim e falou assim: de certa forma é abençoado, mas não deixa de ser velho. Eu falei assim: olha, você tem que abençoar esse carro. Você é um ser abençoado, porque você tem um carro que te dá dinheiro. Você usa para ganhar dinheiro. Percebe aí? Eu coloquei na cabeça dele um ponto positivo. Ignorei completamente o fato do carro velho. E é exatamente isso que você vai começar a fazer. E aí, quando ele começou a observar que eu comecei a falar para ele que esse carro, na realidade, só trazia benefícios para ele e trouxe várias coisas, inclusive o sustento da família dele, ele começou a ver o carro de uma outra forma. Aí ele brincou e me chamou de abençoado também, e sempre que eu encontrava com ele, aí eu chamava ele de abençoado, ele me chamava de abençoado também, e eu falava: esse carro é abençoado. Ele falou: carro é abençoado mesmo. Percebe? Ele mudou o ponto de vista dele, entendendo que não era um carro velho, mas que ele podia focar onde? No ponto positivo daquilo ali que o carro servia para ele. Não importava se o carro estava caindo aos pedaços, porque estava, mas não importava, o importante é que estava resolvendo. Detalhe. Passou-se algum tempo, acho que uns 8 meses, eu acho que uns 8, 9 meses mais ou menos, não tenho certeza. E eu estava no centro da cidade, tinha ido malhar, né, para deixar esse corpão gostoso. O que aconteceu? Eu vi o cara, mesmo o cara, o abençoado, e ele estava do lado de um carro vermelho, muito bonito. E eu ia passar para pegar um ônibus, estava no meu caminho. Aí eu brinquei com ele: ô abençoado, como é que você tá? Ele falou assim: ô abençoado, tá indo pro bairro? Eu falei assim: tô, entra aí, vou te dar uma carona. E aí, uma maravilha, um fato que, assim, acontece comigo sempre do pessoal me dar carona. Então, olha só a conversa que a gente teve. E aí já não foi um fato tão simples, vamos dizer assim. Foi mais uma expansão de consciência, vamos dizer assim. Foi um negócio muito top. Aí preste atenção na história. Ele virou para mim e disse assim: Carlos, eu comecei a entender que o carro que você tinha falado era abençoado. E por causa daquele carro abençoado, eu comprei esse novo, zero. E depois disso, que eu comecei a ver o carro de uma forma diferente, cara, pareceu incrível. O carro parou de quebrar. Porque era um carro velho, era um carro que estava realmente cheio de problemas. E quando você falou aquilo ali, e eu comecei a observar que o carro me dava dinheiro, eu comecei a entender que o carro realmente era algo muito bom na minha vida, uma bênção na minha vida, porque me dava dinheiro. Então tudo isso porque você falou. E eu falei: mas isso é verdade? O carro realmente traz dinheiro. E aí, detalhe, ele me contou que aquele carro foi produzindo mais, ou seja, o que ele vendia de verdade, eu vou te contar agora. Sucata. Ele começou a perceber também que o lixo que ele pegava dos outros, que não custa nada, porque é lixo, os outros estão jogando fora mesmo, ele pegava e vendia como sucata. Ele passou a ver dinheiro, riqueza no lixo.
E aí ele ainda comentou assim: as pessoas não sabem que elas jogam fora a riqueza delas. E a riqueza que elas jogam fora é ele usou essa palavra, tá? A riqueza que elas jogam fora é a riqueza que me faz crescer e me enriquece. Uau! Mas que coisa interessante! O cara não sabe nada sobre lei da atração, só uma mudança no ponto de vista dele, ele começou a tecer raciocínios totalmente diferentes do que ele tinha. E foi exatamente isso que ele falou. Ele falou que começou a pensar, olha só, na sucata como dinheiro. Porque ele pegava a sucata, ia lá, pesava, tal, vendia pelo peso e recebia dinheiro de verdade, na mão. Hein? Olha que interessante. E aí ele começou a perceber que aquele dinheiro vinha da sucata. Então, portanto, aquele dinheiro era o quê? Abençoado. Por quê? Porque estava vindo do carro abençoado dele. Porque ele jogava toda a sucata atrás do carro. Entendeu a mercadoria que ele vendia? Toda a mercadoria atrás do carro e levava para os lugares aonde ele vendia sucata. E ele usava o carro para pegar a sucata na casa das pessoas. Olha que interessante. Ele passou a entender o que era valor, dinheiro, riqueza, e ele passou a entender também uma questão que é sucesso, que está na cabeça de quem? Na sua cabeça. O universo não é mental, as coisas não são mentais, porque vem de onde? De qual lugar? Da sua mente. Então, muitas das vezes, você tem um ponto de vista sobre alguma coisa na sua vida que está errado. Vou te citar um exemplo aqui, só para você entender. Ah, Carlos, meu pai, ele nunca falou nada sobre dinheiro comigo, é por isso que eu vivo nessa penúria. Olha, essa crença que muitos repetem por aí, presta atenção, essa crença não é verdadeira. Porque os seus avós também ensinaram para os seus pais a mesma coisa. Para eles darem o quê? Valor ao dinheiro. E os seus pais te disseram isso para você valorizar o dinheiro, porque se o dinheiro não dá em árvore, você tem que ter alguma coisa para você ter o dinheiro. E a ideia principal ali que o seu pai, sua mãe te passou, não é de dinheiro fácil. Não tem almoço grátis. Tem sempre alguma coisa por trás desse almoço grátis. Então, olha só. Quando seus pais te falaram essas coisas, talvez até de uma forma talvez grosseira, você talvez entendeu dessa forma, mas não é dessa forma. E hoje você é uma pessoa adulta e pode mudar o seu ponto de vista. Você não precisa de ninguém para mudar esse ponto de vista. Então, olha só, você recebe dinheiro. E isso eu já disse aqui no canal, quero dizer de novo. Quantas vezes você pega o seu dinheiro, olha ali o saldo da conta, ou pega o dinheiro físico, fala assim, nossa, meu dinheiro abençoado. Da mesma forma como o cara passou a olhar o carro dele velho como abençoado, você ao olhar para o seu dinheiro como abençoado, e aí você só focar nesse ponto positivo de ter o dinheiro e esquecer naquele momento ali todas as contas que você vai pagar e você observar aquilo ali, você está mudando o seu ponto de vista. E quando você for pagar as coisas, você sente realmente gratidão por ter o dinheiro para pagar todas as coisas que você já adquiriu, como água, luz, que você já usou, internet, e outras coisas que você utilizou como cartão de crédito, e que você precisa agora de honrar seus compromissos com relação a isso? Então, do mesmo jeito que o nosso amigo se tornou um homem abençoado, próspero por quê? Comprou um carro zero. Comece a pensar e enxergar as coisas da vida, tudo em relação à sua vida, como sendo riqueza, como sendo prosperidade.
Quando você começar a focar sua mente nas coisas que você vê, que te dão dinheiro, assim como o seu salário, assim como o bico que você faz, assim como o cliente que você tem. Você tem um cliente só, não tem problema. Gratidão por esse cliente maravilhoso. Preste atenção. Quando você faz isso, quando você começa a entender que aquilo ali te traz dinheiro, te traz riqueza, pode não ser muito a quantidade que você quer, mas te traz aquilo ali, te traz uma parcela de riqueza, e você foca naquilo, pela própria atração, você está atraindo mais aquilo. E talvez você não tenha pensado sobre isso, pensado que realmente as coisas acontecem dessa forma. São os iguais que se atraem, não os opostos, os iguais. Então, o pensamento de dinheiro vai atrair pensamentos de dinheiro. E os pensamentos de dinheiro vão se tornar predominantes na sua vida. E aí o que vai acontecer? Manifesta-se dinheiro na sua vida. Carlos, como vai manifestar? Não faço a mínima ideia, mas que vai manifestar, vai. Quando você, igualdade, começa a sentir falta de dinheiro, e aí você sente muito mais falta do que realmente sentindo que tem o dinheiro, você vai ter o quê? Mais dívidas, mais falta, vem menos dinheiro para sua mão, porque tem que vir menos dinheiro para você se sentir com a falta dele. Porque é assim. É tão simples quanto 2 e 2 são 22. 2 mais 2 é igual a 4. 2 e 2, eu estou colocando um junto com o outro, é 22. Então, tão simples quanto isso é a sua vida toda. Então, quando você muda o seu padrão de pensamento, colocando no seu pensamento coisas que são palpavelmente reais para você, e você dá gratidão, você diz que é abençoado, você realmente sente isso, você está mudando seu ponto de vista. Detalhe, tem que repetir isso, para que você reprograme a sua mente. Porque senão, você fazer uma vez a cada 20 anos, não vai funcionar. Então, todos os meses que você recebe, ou todas as vezes que você recebe do seu cliente, ou todas as vezes que você paga alguma coisa, por que você não sente, nossa, como é bom ter esse dinheiro, como é bom, eu gosto de ter dinheiro, gratidão por esse dinheiro é um dinheiro abençoado na minha vida, como é bom pagar as coisas, como é bom fazer as coisas virem até a mim. Então, quando você começa a ter gratidão por poder ter dinheiro para pagar, você começa realmente a honrar todos os seus compromissos. Sendo isso uma coisa gostosa, o pagamento, tá? Você vai perceber que você está abrindo as portas para o dinheiro, para a riqueza entrar na sua vida. Observar sempre o ponto de vista positivo das coisas. Então, isso é uma experiência do livro Energia ao Quadrado? Sim, é. E aí eu usei essa história, que é real, para você entender que, ao mudar seu ponto de vista, focar no positivo, você vai atrair realmente mais coisas positivas em relação àquilo. Funciona dos dois lados, você já sabe. E quem não sabe vai ficar sabendo agora. Se você foca no lado negativo, você atrai coisas negativas para sua vida. Isso é tão claro quanto banguelo ficar chupando pirulito. Tá? É exatamente. Deve ser uma delícia, né? Então preste bem atenção. O pulo do gato está onde? O pulo do gato está no seu pensamento, que é energia. Você é pura energia. Quando você pensa, sente, você acaba emanando energia. Quando eu disse isso para esse homem abençoado, o que aconteceu? Ele entendeu isso de uma forma clara. Porque, na realidade, ele estava vendo. E quando você vê e é palpável para você,
fica mais fácil. Então fica mais fácil quando você pega qualquer dinheiro que vem na sua mão e você diz que é abençoado e dá gratidão por aquele dinheiro. Fica mais fácil quando você fica feliz de pagar as coisas com o dinheiro abençoado e que você se sente grato de ter recebido. Mas sempre dinheiro vem na minha mão com muita facilidade. Sempre dinheiro vem na minha mão com muita facilidade. Sempre dinheiro vem nas minhas mãos com muita facilidade. Entendeu? Te ajudou? Eu tenho certeza que te ajudou muito. Então, a partir de agora, você vai observar os pontos positivos que tem na sua vida. Seja ele dinheiro, amor, felicidade, e a sua casa, tudo que você usa, comece a observar e dizer que são abençoadas essas coisas. Uma por uma, para você colocar isso bem conscientemente na sua cabeça e chuchar isso lá no útero do seu subconsciente. Universo, gratidão demais, gratidão pelo meu dinheiro, gratidão como o dinheiro vem fácil na minha mão, gratidão pelo dinheiro ser abençoado na minha vida.